Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo nesta noite chuvosa de sábado, amanhã dia de Bahia, jogo importante contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o pau torando aí no Brasileirão, né? Jogo do Flamengo, jogo do Botafogo, jogo do Palmeiras, times que também estão ali na parte de cima da tabela, muitos jogos importantes pra gente poder acompanhar, mas eu tô passando por aqui para poder falar mais uma vez sobre o John Textor, né? Para alguns já é um assunto batido, alguns já estão enojados de tanto ouvir falar do John Textor. Só que eu vi um debate que realmente vale a pena, um debate importante no Relações Sport TV de ontem sobre essas acusações, entre aspas, aí, ao Bahia, né? Inclusive hoje saiu até a notícia aí de que Matheus Martins, jogador da Udinese de 21 anos de idade, está sendo contratado pelo Botafogo por 64 milhões de reais, mais ou menos, né? É mais uma informação que mostra de maneira muito clara e evidente a hipocrisia de John Textor. E o que chama a atenção nesse debate é que Ilan Simões, que é um especialista na área, um cara que conhece bastante de clube empresa, SAF e tudo mais, é torcedor do Vitória e trouxe a sua percepção sobre essa situação também. Então vou deixar aí para vocês poderem ver e fiquem com essa informação de Matheus Martins, que eu acho que é importante justamente no dia de hoje para poder tirar algumas outras conclusões. Confira. Redação de volta. E agora a gente fala sobre uma entrevista que John Textor, dono do Botafogo, deu ao GE durante essa semana, onde muitas aspas renderam o que falar. Uma delas foi sobre o fair play financeiro e sobre a hegemonia que alguns clubes, em especial o Bahia, pode atingir ao longo do tempo, porque tem recursos do Grupo City. Vamos ouvir o que John Textor disse e depois repercutir. If we don't do something about financial fair play here, and it should be a salary cap, because we can do it. We don't have the problems that Europe would have with a salary cap. We could do a self-contained, you cannot spend more than this amount of money, and you can make sure the waterfall helps players all the way down the line. You can make it very healthy. If you come with the 70% of revenue, and we just make it easy, oh, UEFA does it, so we're going to do it. Well, that's a different world. Then the top clubs are going to be able to spend a ton of money, and the bottom clubs can't. If you do that, or if you do nothing, this is my warning to Corinthians, Palmeiras, Flamengo. If we don't do something, we're going to wake up 7 years from now, and under this current ownership structure, the people that are here today, Bahia is going to win the championship of Brazil 17 years out of 20, right? They are Abu Dhabi, right? We have Qatar that I compete with in France, and I'm competing against a country, not an owner. An irrational spending model with no constraints, combined with financial fair play, where so long as they can generate enough revenue, and they do, right? Because they use their Qatar relationships and airline relationships and sponsor relationships, so they get their revenues exactly where they need them to be to spend what they want to spend because they want to go win UEFA Champions League. And I've got to compete against that as the owner of one of the great clubs in France that won 7 titles in a row from 2000 to 2007, 2008. E entra na bancada com a gente Ilan Simões para comentar esse assunto, Ilan. Bom dia para você. Primeiro explica para a gente, Ilan, como é que é essa situação do fair play financeiro no resto do mundo em relação ao Brasil. As regras diferem de liga para liga, né? É isso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tim. Bom dia, Garamba. Prazer estar com vocês aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. Você comentou aí que o John Textor, ele gosta, as aspas das entrevistas dele repercutem muito. A gente tem que dar o braço a torcer aí, tem que elogiar. Ele realmente tem um poder de comunicação fantástico. Essa entrevista, inclusive, tem uns 5 nuances aí que geraram uma boa polêmica, uma boa discussão. Uma delas foi justamente o momento que ele começa a falar do Bahia, o clube que hoje pertence ao Grupo City, né? Talvez não, absolutamente a rede mais poderosa, mais rica que existe no planeta, e ele trata desse tema do teto salarial. Né? Teto salarial, inclusive, que vira aí o tema do texto que eu coloquei lá no blog, no GE, o teto salarial para conter o Bahia do City. Entenda a ideia de John Textor. Muito se falou, né, que ele estaria provocando o tema do fair play financeiro. O que Textor fala justamente nessa entrevista é de que, para ele, o fair play financeiro, como se entende na Europa e em alguns países em específico, ele não seria o suficiente para a realidade brasileira, ele não seria ideal para a realidade brasileira. Portanto, ele entende que é preciso criar dentro aqui do Brasil, obviamente, em caso saia uma liga de clubes, né, como tem demorado a acontecer, surgir aí o tal do teto salarial, salary cap, né, que é um modelo bem diferente. Né? Eu discuto em maiores detalhes lá no texto, no blog, mas o importante aqui é a gente entender o seguinte: o teto salarial não é algo comum no futebol como um todo, só ali na Liga Americana,
alguns exemplos na Oceania, mas o fair play financeiro, sim, é o que já está sendo praticado no futebol europeu pelo menos há 15 anos, com um destaque que a gente precisa dar à Liga Espanhola, que há 10 anos começou a implantar um limite de custo de plantel, que envolve tanto um limite de investimentos em salário, quanto o limite de investimento em transferências. Né? Mas é um modelo bem diferente e também Textor provavelmente não acha que é esse o modelo a ser aplicado. O que fica muito forte dessa entrevista dele é de que o que ele sugere como teto salarial é um modelo de controle financeiro, de regulação financeira, que busca equilíbrio nesse contexto do futebol, que não afeta o tipo de investimento que ele faz no Botafogo, né? Mas afeta de alguma forma a capacidade do Grupo City de sobrepor a Eagle Holding, que é a rede que o Textor possui com 4 clubes ao redor do mundo, sendo porque ele argumenta que o Grupo City não é um dono, ele é um Estado. Nesse sentido, ele está correto. Né? O Grupo City ele é propriedade do Emirado de Abu Dhabi, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, né? Algumas empresas vinculadas aos recursos estatais, de fato, do Emirado de Abu Dhabi, elas são subsidiárias uma da outra, e dentre essas subsidiárias está o Grupo City, com seus 13 clubes, mais alguns parceiros ao redor do mundo. Então, esse debate é interessantíssimo, obviamente, o Textor encontra aí um centro de oportunidade de trazer esse debate, mas me parece que no Brasil esse tipo de assunto de salary cap, fair play financeiro, está muito longe da realidade, Jéssica. Irlan, eu achei muito plausível ele trazer esse tema para a nossa realidade brasileira. Muita gente já está tirando o John Textor como um cara caricato, porque ele acaba se envolvendo em muita polêmica, né? E falando muita frase forte com frequência. Ele está sempre em evidência. Mas eu achei esse tema um tema muito importante de ser debatido, porque a gente enfrenta no Brasil, em especial nesse momento, uma disparidade cada vez maior de recursos na Série A, não vou nem pegar a Série B e tal, mas na própria Série A já tem uma diferença enorme. Cada vez mais quem tem mais recursos se destaca e é competitivo, e quem tem menos recurso fica distante da possibilidade de imaginar um título acontecendo. E, inclusive, uma inflação do mercado de jogadores. Por não ter um limite de gastos, cada vez mais vai inflacionando o mercado. Então, só aumenta essa disparidade. Eu achei o debate muito interessante proposto por John Textor, mas difícil da gente imaginar isso prosperando no Brasil. Aqui ele está ajudando o futebol brasileiro, né? Isso não é uma polêmica barata, onde ele está confundindo manipulação com resultado, com esquema para isso. Não, concordo. Então, aí dá a possibilidade de ter um debate razoável, né? Realmente, ele faz algumas coisas pertinentes. O teto salarial na Europa não dá, porque você está lidando com muitos países com regimes de impostos diferentes. Então, é impossível, né? Ele fala isso. Mas, nas circunstâncias do Brasil, que é praticamente o único grande campeonato no seu continente, seria possível, né? Embora o sentido, não sei, Ilan, se você concorda comigo, mas o sentido que algumas coisas que ele está falando o dinheiro árabe lá de Abu Dhabi é legítimo, mas o dinheiro de um bilionário americano já tá bom. Eu começo o texto lá no GE falando justamente isso. As ideologias, entre aspas, né, porque isso não é ideologia, é um senso de oportunidade, no futebol elas mudam de acordo com as circunstâncias, né? Eu acho que o grande fato aí que mais gerou polêmica é justamente que o Grupo City optou por comprar um clube do Nordeste, né? Então, um clube que está ali fora do eixo econômico do futebol brasileiro, inclusive eixo político também, é importante falar nesse sentido, vai comprar o Bahia, que tem lá a sua história, tem seu título brasileiro, mas há muito tempo não disputa títulos, né, de projeção nacional. E aí, agora que um clube do Nordeste, né, tenta ou tem condições de se sobrepor economicamente, o pessoal começa a falar de controle financeiro. E, de fato, isso vai pegar o torcedor do Bahia, né, com uma certa senso de injustiça, porque o Bahia exatamente é um dos clubes que mais foi prejudicado nas últimas décadas, com a chegada da televisão, né, com a chegada do direito de transmissão e essa distribuição tão desigual, né, que fez o Bahia ser incapaz de disputar títulos nacionais. Isso é um fato concreto, né? Agora que o Bahia tem um financiador, que é o maior financiador de clube de futebol do mundo, começa a discussão de preciso regular. Mas, como você falou, Tim, é um debate importante, né? O John Textor ele coloca ali um modelo de regulação financeira que não o prejudica, mas prejudica os seus concorrentes, porque não é um fair play financeiro, é um teto salarial. Perceba que aí ele diz que o ideal é o que não o prejudica, no modelo Eagle, né, que a gente está falando aqui. Mas, assim, é um debate importante, não necessariamente para discutir quem vai ganhar os títulos. É um debate importante para garantir que os clubes que não têm um mecenas, que não têm um proprietário bilionário, que não têm um patrono, não tem um Estado por trás, não tem um grande mantenedor, eles não têm condições de disputar, de se manter vivos, né? De garantir a sua sustentabilidade financeira, caso esses clubes que têm um patrão aí, que tem alguém bilionário por trás, continuem investindo tão alto, porque é o que a Jéssica falou, o efeito da hiperinflação salarial, ele é um efeito cascata. O cara lá, na ponta da pirâmide, ele começa a investir muito alto em salários,
todo o resto da pirâmide vai começar a aumentar esse valor de salário. E aí os clubes que não têm dinheiro, eles realmente vão ou vão quebrar, ou vão se hiperendividar também, ou vão ter algum tipo de problema muito sério. E essa foi a razão principal, é importante frisar, de La Liga ter implantado o atual modelo de controle financeiro dele. Não é para garantir que todo mundo disputasse nas cabeças com o Real e Barça. É para garantir que nenhum clube quebrasse mais. Porque os clubes estavam tão endividados, especialmente com bancos públicos, né, que foi necessário tomar uma decisão. E, convenhamos, os números, né, de redução de dívida de La Liga são fantásticos. Aí a gente tem que dar um abraço a torcer de Javier Tebas também, que é outro sujeito bem criticável, mas ele acertou nesse ponto. Os clubes espanhóis hoje, das grandes ligas, são os mais arrumadinhos financeiramente. A La Liga é muito rigorosa nesse sentido, né? Os clubes eles precisam apresentar a projeção de receitas do próximo ano e aí sim basear os investimentos, se não me engano, em 70%, né, das receitas que são garantidas para o próximo ano. Então acaba limitando bastante o poder de Aí o que o texto está frisando sobre as coisas de receitas, quando o clube é tão forte, bancado por um Estado, as receitas são manipuladas. Então, só pode gastar 70%, mas aquela 70% é uma consequência de uma coisa manipulada por uma cadeia de empresas aí. Então, isso realmente procede. Sim. Eu acho que tem duas coisas que tanto o Tim e o Irlan falaram que eu acho que convergem, né? Assim, claro que a entrevista do Textor é interessante, ele levanta questões, mas se a gente for cavucar, né, Irlan, as sutilezas, né? Por exemplo, isso do Bahia, para mim, é abissal. Assim. O Bahia, como outros times do Nordeste, por causa até da própria história do futebol brasileiro, eles encararam primeiro um eixo Rio-São Paulo fortíssimo e que ignorava, né, os times do Nordeste e Norte. Depois você tem uma cauda aí com os times do Sul e os times de Minas que entram nesse clube dos poderosos. E os nordestinos continuam lá, entendeu? À margem da história, né? O Bahia consegue ser campeão em 88, numa época que ainda havia um pouquinho mais de equilíbrio, mas a coisa degringolou completamente. E, ao mesmo tempo, com a questão que o Tim coloca, é exatamente isso. Então, vamos cavucar? Então, por exemplo, tudo bem, fair play financeiro, clubes geridos por países, mas e o conceito de grupo? E o conceito de grupo? O Textor tem 4 times. Ele, muitas vezes, faz operações triangulares de contratação. Não são ilegais, mas você pode questionar, né? E o Luiz Henrique é uma das maiores contratações de futebol brasileiro. Então, assim, às vezes é delicado só nesse sentido. Vamos cavucar, então. Se é para a gente ir atrás de uma isonomia, de uma maior competição, vamos pensar em vários outros aspectos. Interessante seria se suscitasse um debate pleno entre os clubes, né, a fim de realmente melhorar o produto, mas a gente não consegue, a gente vê os clubes batendo cabeça para resolver coisas bem mais simples, como essa nova liga, como o calendário. Sim. Imagina algo tão profundo assim. Irlan Simões, agradeço a sua participação aqui no Redação, um abraço para você. O Redação agora vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.